Olá! Vamos para a terceira videoaula desse nosso primeiro capítulo de modelos de arame em 3D para computação gráfica. E aqui nós vamos falar de uma coisa nova, projeções. O que é projeção? Quando eu tenho um objeto, como eu falei na videoaula antes da anterior, e eu quero levar este objeto para uma representação 2D, eu preciso projetar o objeto sobre uma superfície, sobre um plano. Para isso, eu preciso de alguma maneira pegar esse objeto do jeito que você está vendo aqui e gerar sistematicamente um desenho do objeto como eu estou vendo. Então, se eu virar o objeto, se eu olhar de outras formas, ele vai parecer diferente. Então, se eu botar ele mais longe, se eu estou trabalhando com perspectiva, o objeto também parece diferente. Então vamos ver primeiro como é a forma mais simples de projeção, a projeção paralela. Aqui a gente tem um exemplo de um desenho de computação gráfica muito antigo, e eu uso esse aqui sempre para exemplificar como é que você percebe que isso aqui é 3D. Você vê a coisa aberta, você vê os objetos à distância. Então, isso é uma característica importante e eu preciso transportar isso para uma representação 2D. Então, a gente tem alguns conceitos básicos em projeção. Qual é a ideia da projeção? A ideia é que você tem um plano no espaço e você ilumina esse plano com a sua cena. E a cena está ali projetada sobre o plano, como um projetor de slides antigo, por exemplo, ou data show que você usa, às vezes, para apresentar um PowerPoint numa apresentação. A diferença é que eu tenho um mundo tridimensional e eu vou projetar esse mundo sobre esse plano. Então, com isso a gente vai introduzir alguns conceitos novos. O primeiro conceito é o plano de projeção, que é um plano infinito, que existe lá no seu mundo, é um objeto do mundo, mas ele tem uma propriedade especial. O plano de projeção é a tela mental do seu avatar. Um recorte desse plano de projeção nada mais é do que a sua window. Então, a window vai ser um objeto dentro de um plano que existe lá no mundo. Vai ser parte de uma entidade 3D, uma superfície 2D, que é parte de uma entidade 3D, para onde você vai iluminar o mundo e vai representar o mundo projetado em 2D. É isso que a gente vai começar a entender hoje, como é que a gente faz. Então, existem basicamente dois tipos de projeção. A projeção mais simples é a que a gente chama de paralela. Como eu havia comentado num outro momento, a projeção paralela ela foi desenvolvida na Idade Média, na verdade foi desenvolvida no mundo árabe e trazida para a Europa pelos cruzados. Por isso existe uma variedade da projeção paralela que é chamada de projeção cavaleira, que a gente usa para projeto de instalações militares, castelos, por exemplo, ou era usado na Idade Média, na Renascença, para projetos de instalações militares, a gente vai dar uma olhada. A projeção cavaleira não tem muita importância na computação gráfica, tem importância no desenho técnico. Na projeção paralela, eu vou traçar raios de luz paralelos partindo dos vértices do objeto para o meu plano de projeção, para poder, então, projetar esse objeto. O fato de eu trabalhar com raios de luz paralelos facilita muito os meus cálculos, mas quebra uma questão que é a questão da perspectiva. Na perspectiva, a gente não trabalha com raios de luz paralelos, a gente vai ver quando a gente chegar lá. Então, essa é a segunda forma. A primeira, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é um exemplo de um paralelepípedo em projeção paralela, às vezes também chamada de ortográfica, porque o raio de luz é perpendicular ao plano de projeção, quando a gente usa um tipo específico de projeção paralela, que a gente chama de isométrica. E aí você vê o paralelepípedo projetado, ele parece esquisito, artificial. É um paralelepípedo na diagonal, projetado sobre o plano de projeção. Você pode imaginar aquele brinquedo de montar que eu mostrei para você aí nas videoaulas anteriores, projetado sobre o plano. Então,
A outra forma de projeção é a projeção em perspectiva, que leva em consideração uma questão que é o ângulo de abertura do olho humano, e com isso trabalha com uma projeção como se ela fosse percebida por uma lente, aonde os raios que entram não são paralelos e os objetos diminuem com a distância. A gente vai ver isso numa aula especial só para perspectiva, que é o próximo capítulo. Tá? Nesse nosso capítulo aqui, nós vamos finalizar com a projeção paralela, que é para você aprender a fazer projeção. Então, só para dar um gostinho, isso aqui é um exemplo do mesmo paralelepípedo, agora em perspectiva. Você percebeu que o lado de trás do paralelepípedo está mais longe que o lado da frente, justamente porque a gente trabalha com raios de luz que não são paralelos. Isso parece bem complicado, mas você vai ver que a gente usa uma coisa chamada matriz de projeção, que torna tudo muito fácil quando a gente trabalha em coordenadas homogêneas. Mas não é o assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje é a nossa projeção ortográfica ou paralela, e vamos dar uma olhada nisso. Tá? Então, para isso, como eu falei para você, você precisa agora construir dentro do seu mundo, tá, a tela mental do seu avatar que está lá no mundo, ou a câmera virtual do seu avatar. Para isso, a gente precisa de um plano sobre o qual o mundo é projetado, aqui, esse plano em bege, o amarelo escuro, tá, e um recorte em cima desse plano é a window. Tá? O plano amarelo aqui é infinito, eu desenhei ele como um retângulo aqui, porque a gente, senão, estaria ocupando a tela inteira, né? Mas o recorte que eu tenho aqui em preto, de fato, é a window. Então, a window é um pedaço desse plano, e essa window, ela não é mais simplesmente uma entidade 2D, ela é um recorte de uma estrutura 3D que passa a ter um eixo de profundidade, que a gente chama de normal ao plano de projeção, ou VPN, View Plane Normal. É esse eixo aqui saindo do centro da window. Né? O centro da window agora a gente vai chamar de centro de projeção. Né? Depois a gente vai ver que esse centro de projeção também pode ser virtualizado e ir para trás da window quando a gente estiver trabalhando em perspectiva. No momento, o centro da window é o nosso ponto de referência, ou VRP, View Reference Point. Tá? E a gente vai pegar o mundo e projetar o mundo sobre esse plano. Tá? Então, vamos entender como é que isso acontece. A primeira coisa é a nossa representação. A gente tinha convencionado que a window ela contém dois eixos, o V e o U. Então, o eixo vertical da window é o eixo V, corresponde quando a window está alinhada na origem ao eixo Y do mundo, e o eixo U, que corresponderia ao eixo X do mundo, quando a window está alinhada com a origem. E agora nós temos o eixo Z da window, que aqui a gente chama de eixo N, de normal. Tá? É a normal ao plano de projeção, é o eixo N que nós vamos usar. Então, U, V e N são os eixos da minha window agora, que passou a existir no 3D. E esse plano de projeção é exatamente o que você pega e aponta para aquilo que você quer ver no mundo. Né? Essa é uma diferença que a gente tem do 3D para o 2D. No 2D, a única coisa que eu fazia era mover a window de um lado para outro, porque o meu mundo inteiro era um mundo plano, em 2D. Agora o mundo deixou de ser plano, ele passou a ter profundidade. E a partir do momento que o meu mundo tem profundidade, a minha window ela passa a ser um plano que eu uso para apontar para algum lugar, e aquele pedaço que está na frente da window se projeta sobre esse plano e vira uma representação 2D, né, desenhada sobre o plano, que é o que eu vou levar depois para viewport, depois de eu ter normalizado. Né? Essas partes continuam iguais, normalização, clipping e viewport, só eu preciso transformar o mundo de 3D para 2D sobre a window para eu poder chegar numa representação normalizada e aí clipar. Esse é o passo que a gente vai aprender aqui. Então, vamos lá. Então, o que eu falei para vocês antes, o centro de a referência, a origem da window é a minha referência, é da onde sai o meu eixo N. Tá?
Então, a gente chama isso aqui de VPN, View Plane Normal, é o meu eixo Z da window. Tá? A projeção vai acontecer na direção contrária. Eu basicamente vou ter o quê? Um paralelepípedo de projeção infinito. O que cai dentro desse paralelepípedo eu desenho, tá? O que cai fora eu não desenho. Eu tenho inclusive a alternativa de desenhar o que caiu atrás da window ou não. Tá? Na nossa implementação, no nosso sistema gráfico interativo, o que cai atrás da window você não vai desenhar, você vai clipar também. Tá? Muito bem. Então, qual é essa ideia de projeção? É a ideia de que eu posso ter vários planos. Aqui a gente tem um exemplo em desenho técnico, usado na prancheta, aonde eu coloco uma visualização do objeto. Tá? Como se o objeto estivesse iluminado e aquela luz viesse a imprimir um desses planos. Em desenho técnico, inclusive, eu posso pegar esses vários planos e abrir, e com isso ter uma representação do objeto visto de todos os lados, que eu posso usar, por exemplo, tá, para fazer um molde para uma fundição e a partir daí gerar objetos em metal a partir de ferro fundido, ou bronze fundido, ou outra coisa, ou usinar essas peças usando um torno de controle numérico, né, uma máquina CNC, e por aí vai. Nós não vamos fazer nada disso, a gente vai desenhar isso na tela do computador. Né? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso para a tela do computador. Então, eu tenho uma coisa chamada direção de projeção, DOP, que nada mais é do que simplesmente eu apontar em direção ao plano. Tá? E a gente, na nossa projeção ortográfica, a gente sempre vai pegar raios perpendiculares ao plano para fazer essa projeção. Então, qual é a ideia? Tá? Lá no começo, quando se começou com isso e a gente queria simular a perspectiva, vocês têm que imaginar assim. Lá na Idade Média, a arte e o desenho técnico não sabiam trabalhar com perspectiva. Quando se começou a formalizar um pouco a maneira de desenhar as coisas, se encontrou um jeito da gente simular perspectiva. E nessa simulação, o que você fazia? A VPN, ao invés de ser realmente perpendicular ao meu plano de projeção, ela era inclinada. Aí tinha inclinação de 30, 45 e 60 graus. 30 e 60 eram as duas que a gente chama de projeção cavaleira. 45 é um modelo chamado projeção cabinet. Então, como é que você fazia? Com isso você podia gerar, tá? A cabinet aqui eu falei 60, né? não 30, perdão. 60 é a cabinet. Tá? Então, você podia pegar simplesmente, definir um ângulo. Por quê? Se eu pego um objeto, por exemplo, como esse aqui, e eu projeto, e eu usar unicamente projeção ortogonal, tá? Eu vou pegar um objeto 3D, se ele estiver paralelo ao plano de projeção, ele vai parecer um objeto 2D, como a gente está vendo aqui nesse desenho. Né? Então, como é que eu faço para fugir disso? Tá? E gerar, por exemplo, uma visualização desse tipo, onde a gente tem uma pseudo-perspectiva. Eu boto o meu objeto numa posição um pouco ao lado do plano e eu uso, tá, raios que têm um ângulo com o plano. Tá? Nesse caso aqui, o objeto ainda está meio alinhado com o plano, então ele apareceu ainda meio distorcido de uma maneira que eu não consigo enxergar. Se eu deixar ele na diagonal, eu vou conseguir projetá-lo aqui de uma maneira interessante. Tá? Aqui, nesse caso, é um exemplo de uma projeção cavaleira com 30 graus. Mas, bom, aqui a gente tem alguns exemplos. Tá? Como eu falei para vocês, tá? Final da Idade Média, início da Renascença, se usava a projeção cavaleira para a gente projetar principalmente instalações militares. Né? E vocês estão vendo, por exemplo, aqui, nesse pedaço de forte, o muro de trás é do mesmo tamanho que o muro da frente, porque eu não tenho uma perspectiva de verdade. A minha perspectiva ela é simulada. A vantagem disso é que eu posso pegar o desenho, botar uma régua em cima do desenho,
fazer um cálculo de escala e já sair construindo o negócio. Então, por isso, a gente usa esse tipo de projeção muito no desenho técnico ainda, porque a gente mantém dimensões e a gente pode usar o desenho de uma maneira fácil para a gente construir depois o objeto ou a instalação arquitetônica que a gente está representando no desenho. Aqui nós temos a projeção em 45 graus e por aí vai. Mas isso não é muito realista, tá? Mas é fácil de fazer. Por isso, você vai implementar primeiro isso aqui para você poder treinar o seu 3D. Depois a gente vai ir na próxima aula, tá? No próximo capítulo, tá, desse módulo 1, a gente vai ver a perspectiva. Então, aqui mais um exemplo só de desenho técnico, 3 projeções e uma projeção cavaleira do objeto depois. Então, você passa a ver a estrutura do objeto. Bom, como é que a gente vai fazer, então, a nossa projeção paralela, simulando perspectiva, quando a gente usa a projeção ortográfica ou ortogonal, aquela onde os meus raios são sempre perpendiculares ao plano de projeção. Você, por exemplo, deixa o objeto rotacionado, como a gente está vendo aqui. Com o objeto rotacionado, eu levo raios de cada um dos meus vértices para o plano de projeção e lá eu conecto de novo os pontos, regerando as arestas, e eu tenho o meu objeto projetado. Então, qual é o algoritmo para isso? Parece complicado quando eu falo aqui de raios de luz. Vocês vão ver que é muito trivial eu fazer isso. Vamos ver? Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso ter o meu plano de projeção alinhado com os eixos. Se não estiver, não vai funcionar. Tá? Então, eu vou fazer uma operação de rotação do meu plano de projeção, tá? Na verdade, do mundo inteiro, de maneira que os eixos do mundo e os eixos do plano de projeção estejam alinhados. Então, eu vou transladar o centro da minha window, a VRP, né, o View Reference Point, para a origem. Eu vou determinar a minha normal ao plano de projeção. Essa, normalmente, eu já tenho como um dado dentro da minha window. Né? E eu vou decompor e determinar os ângulos da VPN com x e y. Porque a VPN vai estar num ângulo qualquer. Aí eu vou rotacionar o mundo em torno de x e de y de maneira que a VPN alinhe com o eixo z. Com isso, os meus eixos do mundo e os eixos do meu plano de projeção estão alinhados. O eixo n está alinhado com o eixo z, o eixo y está alinhado com o eixo v e o eixo x está alinhado com o eixo u. Beleza. Agora eu posso começar a projetar. Tá? Como é que eu projeto? Os famosos raios de luz? Trivial. Eu ignoro a coordenada z dos objetos. Eu já alinhei tudo. Então a projeção é simplesmente eu pegar e jogar fora a coordenada z de cada objeto e eu tenho todos os meus vértices em cima do plano de projeção. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu transformei o meu mundo, que era 3D, num desenho 2D. E o que eu vou fazer? Agora eu só tenho que normalizar tudo, clipar e transformar a viewport. Então, essa parte aqui, os passos 5, 6 e 7, você já conhecia, você já tem implementado. Tá? Então, o passo 4 é simplesmente eu olhar para o meu resultado, pegando um dado a menos. A única coisa que você vai ter que fazer é o passo 1 e o passo 2. Lembrem-se o seguinte, tá? Isso me gera 3 matrizes de transformação que eu posso multiplicar uma pela outra e gerar uma matriz composta. Então, na verdade, o passo 1, o passo 2.1 e o passo 2.2, né? Ou 2.x e 2.y, esses 3 passos, na verdade, eu componho em uma matriz composta em coordenadas homogêneas, transformo uma vez, tá? E aí ignoro z, normalizo e clipo. E jogo para viewport. Tá? Então, projeção paralela é muito simples de fazer. Tá?
Uma questão aqui que esse algoritmo não leva em consideração é o fato de que as coisas que estão atrás do plano de projeção também vão ser desenhadas, tá? Depois a gente vai discutir como é que você vai fazer para que isso não seja desenhado. Por enquanto, não se importe com isso. Faça isso aqui funcionar dessa maneira. Tá? Então, vamos ver uma simulação. Eu tenho aqui o meu plano de projeção, olhando para algum lugar. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que... E aqui está o meu objeto que eu quero projetar. Tá? Muito bem. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu translado o meu centro da window para a origem. Tá? Em seguida, eu vou determinar os ângulos da minha normal, do meu eixo N, com Y e com X, e eu vou fazer duas rotações, de maneira a alinhar o meu eixo N com o eixo Z. O meu objeto vai estar aqui agora. Né? Eu rodei o mundo inteiro. Todos os objetos do mundo sofreram esta rotação. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu ignoro a minha coordenada Z de todo mundo e todo mundo vai parar no plano de projeção. Vai parar ali. O próximo passo é normalizar, clipar e acabou. Bastante simples. Isso aqui você vai conseguir implementar muito fácil. Lembre-se que você tem que ter a rotação em 3D funcionando legal para você poder fazer isso. E lembre-se que aqui você tem um passo e outro passo, que na verdade é decomposto em mais dois, que você pode gerar as 3 matrizes de antemão e compor como uma matriz composta. Com isso você aplica uma matriz, que você calculou de antemão, e depois disso você normaliza e clipa. Normalizar, se você quiser, você pode ainda jogar em cima disso aqui também. Tá? Gerar 4 matrizes e fazer em um passo, e aí só clipar e transformar para viewport. Tá? Então existem várias possibilidades de otimização nesse processo. A nossa sugestão é a seguinte: primeiro implemente isso aqui passo a passo, veja funcionando cada passo, e depois você otimiza e deixa tudo como uma única grande matriz de transformação aqui, cujo resultado já vai direto para o clipping. Muito bem. Então, vamos ver lá o que a gente vai ver na próxima aula. Nós vamos falar um pouco de clipping 3D e nós vamos falar de uma coisa chamada ponto de fuga, que é um conceito que acompanha a ideia de perspectiva. Tá? E a tarefa, que complementa a tarefa da videoaula anterior, as duas juntas fazem um trabalho, tá? É você implementar a projeção paralela ortogonal. Tá? A ideia da VPN é que você pode defini-la fornecendo 2 pontos sobre uma reta, associe isso ao window quando você gerar a window no início da operação do programa e a partir daí transforme isso sempre que você mover a window. Tá? E uma coisa importante que não está aqui nesse enunciado, tá? Você vai precisar implementar, tá, operações de navegação. Agora a minha window é um objeto no espaço e eu tenho que poder apontar a minha window para onde eu quiser. Tá? Então agora a window tem que sofrer rotação. Isso é uma coisa importante que não está implícita aqui, mas que você vai ter que fazer. Tá? Coloque mais botões na sua interface que permitam a você navegar. Eu vou olhar para lá, agora eu vou olhar para cá, agora eu vou ir para cá e vou olhar aqui. Tá? Isso você precisa fazer, é simples. Tá? É só você aplicar a rotação e translação à sua window. Mas isso precisa existir como parte das operações de navegação que você tem. E é isto. Como sempre, é uma aula Creative Commons, da disciplina de computação gráfica, do curso de bacharelado em ciência da computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se implementando. Tchau!